Hail the King capítulo 341. O segredo de Shevchenko. Na carta que Fei recebeu do escritório de cartas, mencionava que a Santa Igreja estava fazendo uma investigação sobre ele, e não foi tão detalhada quanto a carta de Paris. Afinal, o escritório de cartas só foi estabelecido há pouco tempo e não conseguia competir com a rede de inteligência que Paris possuía. No entanto, com exceção dos movimentos da Santa Igreja, a carta também mencionou as notícias sobre outras forças em Zenit. Parecia que esses dois chambordianos tinham uma compreensão de ambas as forças na superfície e nas sombras da capital. Fei teve que admitir que tanto o velho Zolas quanto o pequeno Modric eram talentosos coletores de informações. Como uma semente que apenas começou a crescer, o escritório de cartas tinha potencial ilimitado. Fei estava confiante nessas duas pessoas, e ele não estava interessado em fazer a colheita rápida. Um dia, o escritório de cartas se tornaria uma agência de inteligência que estaria no nível da busca celestial e inquérito terrestre, e essas duas organizações eram agências de inteligência de primeira linha que possuíam redes em todo o continente. A aparência calma e relaxada de Fei era sua cortina de fumaça para os espiões secretos da Santa Igreja que o estavam monitorando das sombras. Afinal, Fei era apenas um potencial suspeito no caso do morto-vivo. Uma vez que a Santa Igreja não conseguisse coletar evidências adequadas por um tempo, eles deveriam chamar de volta os espiões. O segundo dia. Estágio de teste de espada número 1. A partida final estava prestes a começar. Dezenas de milhares de pessoas circulavam pelo estágio. Exceto pelas áreas de descanso dos dois reinos e da área VIP, em todos os lugares havia muita gente. A multidão estava tão apertada que era difícil enfiar uma agulha. No caso de suas visões serem bloqueadas por pessoas mais altas, algumas pessoas trouxeram suas próprias cadeiras para ficar em pé. No entanto, os mais gananciosos que trouxeram suas próprias escadas foram espancados por outros que foram bloqueados por eles. Na janela de 4 horas desde o amanhecer até agora, houve numerosos casos em que surgiram brigas por melhores pontos de observação. Nos casos extremos, até mesmo alguns soldados pobres da patrulha imperial foram atingidos e se feriram. Tudo isso mostrou quão popular era a partida final. Em vez dos habituais 10 magos reais, havia 20 magos reais ao redor da plataforma hoje. Exceto por um mago que era mais velho e tinha cabelos brancos e barbas brancas, todos os outros 19 magos reais eram mais jovens. Com vestes vermelhas de mago que eram parcialmente douradas, elas ficavam a 20 metros de distância e pareciam muito curiosos. Eles também não podiam esperar a partida começar. Pessoas influentes e chefes de grandes forças como Domingues, Tanasha, Paris e Cristal apareceram na área VIP. Apesar do fato de que Tanasha e Paris estavam tentando se matar no pico da montanha oriental em Chambord, elas pareciam muito íntimas em público. Eles se sentaram muito perto uma da outra e sorriram uma para a outra. As duas mulheres bonitas instantaneamente atraíram muita atenção dos homens, mas apenas alguns conseguiram ver as faíscas entre elas. Na área de descanso de Chambord, guerreiros como Lampada apareceram. Mais de uma dúzia deles circulou em volta da linda futura Rainha Ângela para protegê-la, e isso também atraiu muita atenção. Fei e Shevchenko estavam em frente um ao outro na plataforma. Embora o juiz tenha anunciado o início da partida, ninguém se mexeu. Comparado com os aplausos e excitação do público, a atmosfera na plataforma era relativamente calma. Eu tenho que primeiro agradecer por sua poção. Caso contrário, talvez eu nem conseguisse me levantar, quanto mais vir aqui para competir. Com sua enorme espada preta fincada na fenda entre telhas de pedra, Shevchenko disse com o escudo de madeira nas costas, seu corpo forte e sorriso firme deram a Fei uma boa impressão dele. Eu só quero saber o quão forte a pessoa que derrotou o Onslaught é. Fei sorriu.
Fei sabia que a poção que ele enviará para Shevchenko era eficaz, mas a maior parte da cura foi feita pelos médicos e magos que estavam ao lado de Shevchenko. A única questão que Fei tinha era que Shevchenko não parecia tão frenética quanto no Divi Crystal. Tanto a aura quanto a aparência pareciam muito diferentes da pessoa que Robin registrou. Por que existe essa diferença? Será que ele ainda não se recuperou completamente? Enquanto Fei estava se perguntando, Shevchenko se curvou para ele educadamente. Este príncipe então tirou o escudo de madeira amarelo e agarrou a enorme espada preta com um aperto. Voxos! Alguma coisa mudou. Uma aura invisível apareceu, e parecia que chamas invisíveis estavam queimando. Fei franziu a testa. Ele sentiu uma mudança indescritível assim que Shevchenko segurou a espada. Parecia que a pessoa na frente dele mudou. Ataque de fogo! A mudança do humilde para o frenético levou apenas um segundo. Depois disso, um forte rugido de raiva que poderia quebrar os tímpanos das pessoas soou. Chamas vermelhas de repente apareceram na espada negra quando ela cortou em direção a Fei como um meteoro. Tink! Fei instantaneamente convocou suas luvas de metal que tinham ganchos atrás e bateu na lâmina da espada. As duas forças colidiram umas com as outras, e um barulho estrondoso soou com o aparecimento de faíscas brilhantes. Os rostos dos 20 magos reais ao redor da plataforma empalideceram quando eles rapidamente lançaram magias de surdez em si mesmos. Os membros da audiência que se sentaram muito perto da plataforma não tiveram sorte, e o sangue flutuou para fora de suas orelhas. Fei sentiu uma dormência em seu braço enquanto uma energia de fogo penetrava em seu braço através das luvas de metal, e a força repulsiva o fez dar um passo para trás. Shevchenko, por outro lado, recuou 5 passos. Ele apoiou a espada negra nas costas para ajudá-lo a aliviar parte da força, e isso criou uma série de faíscas antes que ele finalmente conseguisse estabilizar seu corpo. Força enorme! Este príncipe é dotado dessa enorme força física pelos deuses. Fei entendeu. Parecia que Shevchenko se transformará em outra pessoa quando o escudo e a espada entraram em suas mãos. A aura dominante, suicida e trágica que foi registrada no Divi Crystal finalmente voltou para ele. Corte arrastão rotativo. Quando Shevchenko gritou, a enorme espada negra se transformou em um tornado. Com a ajuda do impulso da espada, ele correu para o ar. Enquanto uma nuvem de energia cinzenta o rodeava, sua lâmina atingiu Fei como uma tempestade. Tink! 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 Uma série de barulhos estrondosos soou. As enormes ondas de energia de impacto ondulavam no ar, e as faíscas eram como os fogos de artifício da noite. Nesse breve momento, o punho e a espada colidiram pelo menos 100 vezes. Depois disso, Fei e Shevchenko se separaram. Fei recuou 3 passos. Shevchenko recuou 8 passos. Embora Shevchenko respirasse pesadamente e parecesse um pouco instável, a poderosa aura à sua volta ficava cada vez mais forte. Como um animal louco, ele instantaneamente pulou para Fei a uma velocidade ainda mais rápida assim que estabilizou seu corpo. Corte horizontal. Com loucura, a espada preta cortou horizontalmente e desenhou uma única linha no ar. Embora fosse simples, continha muita energia, parecia que ia cortar a terra ao meio.
Ha ha ha, bom. Fei não tinha um adversário que pudesse levá-lo diretamente usando força física pura. Embora ele não precisasse liberar todo o seu poder, essa batalha agressiva e direta o fez se sentir muito energético. Sem se esquivar, ele se moveu e atingiu diretamente a lâmina da espada usando os dois punhos. Nos últimos dias, a força de Fei estava aumentando rapidamente e constantemente. Depois de matar muitos monstros na noite passada, seu personagem bárbaro estava no nível 80, e já era equivalente a 9 estrelas de nível intermediário. Como ele era muito mais forte que Shevchenko, não teve problemas para enfrentar o ataque, apenas as palmas das mãos ficaram um pouco dormentes depois. Abra! Shevchenko, que estava em um estado frenético, continuou a gritar. Seus olhos estavam vermelhos, e as veias na mão que segurava a espada haviam se erguido como as raízes de uma árvore. Ficou claro que ele estava usando toda a sua força. No entanto, ele não conseguiu puxar a espada que estava entre os punhos de Fei. Fei balançou a cabeça levemente. Depois que ele lutou com Shevchenko, ele sentiu que a derrota de One Sword tinha mais do que isso. Embora Shevchenko fosse capaz de ameaçar o gênio da espada com sua força, era quase impossível derrotar o One Sword. Que pena que o One Sword tenha tido um fraco desempenho na semifinal e a balança tenha sido lentamente inclinado por Shevchenko. Por que o One Sword teve um desempenho ruim? Isso era um mistério. Agora, Fei descobriu outro segredo sobre Shevchenko. Quando Shevchenko entrou em batalha, ele entrou em um estado frenético. Era semelhante à teoria da personalidade múltipla na vida anterior de Fei. Uma pessoa instantaneamente assumia outra personalidade quando encontrava algumas pessoas ou algumas coisas. Quanto a Shevchenko, ele era um cara brilhante e simpático em circunstâncias normais, mas ele entrava no estado frenético quando segurava o escudo de madeira e a espada negra. Nesse estado, Shevchenko seria tão consistente quanto um robô, e ficaria mais forte à medida que a batalha se prolongasse. Tink! Fei balançou os punhos e sua força nas 9 estrelas foi rapidamente liberada e contida. Buzz! Buzz! Sob essa quantidade insana de força, a espada negra voou para fora da mão de Shevchenko como se tivesse sido atingida por um raio, e o corpo denso da espada zumbiu ao vibrar rapidamente no ar. Quando caiu de novo e se espatifou na plataforma, toda a plataforma tremeu violentamente como se uma montanha caísse sobre ele. Todas as pessoas na plateia ofegaram de surpresa. O que aconteceu em seguida provou a teoria de Fei. Sem a espada negra na mão, as chamas vermelhas aterrorizantes nos olhos de Shevchenko desapareceram e sua expressão se transformou de frenética em confusa e depois em brilhante. O cara brilhante e simpático voltou. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. Hail the King capítulo 342. Admirado por todos. Eu perdi. Shevchenko obviamente sabia sobre sua segunda personalidade. Depois que ele olhou para a espada preta que estava a 20 metros de distância, ele admitiu sua derrota. Sua Majestade é o mestre guerreiro no ponto 1 entre todos os reinos afiliados. Depois que Shevchenko se aproximou da espada, ele bateu com o pé esquerdo e depois chutou de volta para a bainha nas costas. Antes que o juiz que se escondeu longe pudesse anunciar o resultado, todo o público e toda a área do acampamento começaram a torcer. Por um momento, pareceu que havia um tsunami de ondas sonoras. Todos estavam aplaudindo quando testemunharam como o novo rei dos guerreiros foi criado. Na área de descanso de Chambord, todos os guerreiros como Pierce, Drogba e Robin saltaram para o ar e gritaram todo tipo de coisas. Angela também estava muito animada, seu rosto estava todo vermelho e havia lágrimas em seus olhos de cristal. Havia muita coisa acontecendo na mente dessa linda garota. Há meio ano, ela ainda tentava proteger Alexander do assédio moral, e estava preocupada com um futuro imprevisível mais trágico. Agora,
Aquele tímido e estúpido Alexander estava de pé na plataforma como o campeão do ranqueamento dos reinos e recebia os aplausos de todos. Essa mudança drástica no destino fez essa garota pura e brilhante querer chorar. Lampard, que estava de pé ao lado de Angela, também tinha um sorriso no rosto geralmente solene. Olhando para o sol brilhante que ainda estava subindo no céu, ele tentou suprimir a excitação em seu coração. Seu velho amigo, o velho Alexander, apareceu em sua cabeça, e seu desejo que estava selado em sua mente para sempre também parecia atingível naquele momento. Como uma semente que estava seca e recebeu a chuva, começou a crescer lentamente. As pessoas na área VIP também se levantaram. Tanache e Paris ficaram lado a lado e começaram a bater palmas subconscientemente. O segundo príncipe Domingues, que ainda tinha aquele cachorrinho chamado Oak em seus braços, sorriu brilhantemente. Outros mestres guerreiros como a princesa Cindy, do reino de Bula, e os guerreiros duplos de fogo e vento, do reino de Gudon, também aplaudiram. Embora alguns deles não gostassem do rei de Chambord, eles tinham que respeitar esse jovem rei que seria o comandante da nova legião de batalha. No entanto, o quarto príncipe cristal parecia sombrio, e Beyoncé da família Beaga ao lado dele tinha emoções diferentes em seus olhos, ninguém sabia no que ela estava pensando. A cortina de água caiu depois que sons de água corrente ressoaram na área, e a figura de Fei pôde ser vista com mais clareza. Uma caravana de luxo separou a multidão enquanto os soldados de Zenith aguardavam. A carruagem mágica dourada principal que tinha um trono de besta do dragão nela não tinha telhado, era para Fei, e permitiu que as pessoas nas laterais da rua pudessem ver e admirar o mestre guerreiro no ponto 1 entre todos os reinos afiliados. Pessoas como a princesa mais velha Tanasha e o segundo príncipe Domingues subiram à plataforma quando estavam prestes a dar recompensas a todos os mestres guerreiros que foram bem colocados na competição. Fei, por outro lado, sentou-se no trono da besta do dragão. A caravana circulou pela área do acampamento antes de ir a um desfile na capital. Embora este fosse apenas um desfile, foi uma grande honra, já que quase todo o mundo em São Petersburgo saberia quem era o campeão da competição. Com a proteção da patrulha imperial e dos soldados imperiais, a carruagem de Fei avançou lentamente. Atrás dele, havia dezenas de milhares de cidadãos de Chambord seguindo. A carruagem entrou na capital pelo portão sul e as pessoas encheram os lados da rua. Muitas jovens jogaram pétalas de flores no ar e acrescentaram fragrância à brisa fria do inverno, e jovens atiraram ramos de oliveira na estrada em frente às caravanas. Exceto pela rua, até os prédios ao lado da rua estavam cheios de pessoas e crianças que queriam ver o mestre guerreiro N1 subindo em árvores e estátuas. Gritos altos e vivas soaram na orelha de Fei, e ele se sentiu um pouco tonto quando inúmeras ondas sonoras chegaram ao seu ouvido. Sua poderosa força não poderia ajudá-lo neste caso. A caravana chegou à praça em frente ao Palácio Real, e Fei recebeu a armadura dourada que foi presenteada pelo imperador Yasin, que ainda estava doente. Sob a estátua de bronze do deus da guerra, que tinha mais de 100 metros de altura, Fei pegou a chique e mágica armadura dourada das belas empregadas reais e a vestiu. Depois que ele se curvou e agradeceu ao imperador Yasin pelo presente, ele voltou para a carruagem e foi na viagem de volta. Embora os campeões anteriores desta competição também tenham conseguido o desfile, eles nunca receberam a armadura de ouro como recompensa. Isso foi algo que o imperador Yasin adicionou à lista de recompensas há um mês. O imperador Yasin estava planejando ele mesmo presentear com esta armadura o campeão da competição, mas foi ouvido que sua doença piorou há 10 dias e ele não podia mais se mover livremente. Foi por isso que as empregadas reais deram a armadura a Fei. Com a armadura de ouro que foi feita por alquimistas reais e magos reais em seu corpo, e a chama vermelha em suas costas, Fei sentiu como se ele fosse o centro do mundo enquanto sentava no trono da besta do dragão e ouvia os aplausos de dezenas de milhares de pessoas quando sua carruagem passou por numerosas pétalas de flores e ramos de oliveira. Fei sentiu que ele era o maior vencedor da vida. No entanto, ele não se perdeu nessa grande honra. Quando sua carruagem passou por vários prédios, ele sentiu inúmeras auras poderosas.
Cada mestre poderoso tinha suas próprias auras coloridas como chamas. Essas auras estavam em tamanhos diferentes, e apenas outros poderosos guerreiros ou magos podiam senti-los usando seu afiado sétimo sentido. Pessoas normais não podiam sentir essas auras de jeito nenhum. Fei, que estava no modo bárbaro, era muito sensível a essas auras. Ele percebeu que havia 6 auras que representavam os guerreiros com força entre os 6 estrelas e os 7 estrelas nas 11 torres negras enormes e altas na direção oeste. Algumas das auras eram familiares, elas eram as auras dos cavaleiros executivos. Era óbvio que aquelas torres negras estavam no Palácio Imperial dos Cavaleiros. Exceto pelo Palácio Imperial dos Cavaleiros, havia também centenas de torres mágicas de diferentes formas e tamanhos que continham magos que estavam entre os 5 estrelas e os 6 estrelas. Além disso, lugares como o Grupo Mercante Soros e a sede familiar das famílias nobres tinham mestres poderosos. Claro, também havia lugares onde todos os sentidos estavam bloqueados por matrizes misteriosas. O primeiro lugar que era bloqueado era o Palácio Real. O poder espiritual de Fei não conseguia entrar no Palácio Real, e parecia que havia uma fina camada de uma esfera invisível da qual o poder espiritual de Fei se destacava. Como o Palácio Real, as 4 torres mágicas mais altas e a torre negra mais alta do Palácio dos Cavaleiros Imperiais eram todas bloqueadas também. Depois que a carruagem de Fei entrou na área residencial, a expressão de Fei mudou. Há matrizes de isolamento aqui também. Ele percebeu que havia uma matriz de isolamento poderosa em uma pequena propriedade comum que bloqueava seu poder espiritual também. Esta área não era restrita. Mesmo se houvesse soldados patrulhando as ruas, o poder espiritual de Fei ainda seria capaz de sentir o que estava acontecendo. Fei olhou na direção daquele prédio e viu alguns jovens de aparência arrogante saindo de lá. Esses homens eram muito mais magros em comparação com os cidadãos de Zenith, e eles usavam elegantes roupões azul escuros. Além disso, seus cabelos estavam amarrados atrás de suas cabeças com anéis de cabelo triangulares de bronze. Fei sabia que essas pessoas não eram da Zenith só de ver como elas se vestiam. Fei pensou na batalha do Santo Marcial e sabia o que estava acontecendo. Essas pessoas devem ser os guerreiros de Spartax que vieram aqui para proteger o Santo Marcial de Spartax, Lukunta. Essa propriedade era onde Lukunta morava, e ele provavelmente era uma elite da classe Lua. Sua força era muito superior à de Fei, e provavelmente havia apenas alguns mestres em Zenith que poderiam rivalizar com ele. Com uma enorme diferença de força, era normal que Fei não conseguisse detectar nada dentro do prédio. Fei realmente não odiava essas pessoas do Império Spartax como um cidadão normal do Zenith. Como um viajante espacial, embora ele tenha se acostumado com a identidade de rei de Chambord e aceitado o povo de Chambord como seus súditos leais, ele não se afogou na história do Zenith. Portanto, ele só olhou para os inimigos de Zenith com curiosidade. No entanto, os jovens que saíram do prédio olhavam para a direção de Fei com hostilidade. O jovem líder de repente pensou em algo engraçado e disse algo para seus colegas, e todos riram quando apontaram para a direção de Fei. Então, aquele jovem líder de repente levantou a mão. Voxos! Um zumbido perfurante soou, mas rapidamente se misturou na comemoração de dezenas de milhares de pessoas. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. O seu endereço de e-mail não... Rei The King capítulo 343. O maior vencedor. Fei sentiu algo quando um sorriso apareceu em seu rosto. De repente, ele sacudiu o dedo indicador. Pia! Depois de um leve som, uma pequena nuvem de poeira apareceu no ar. Este pequeno ruído não era nada comparado aos aplausos dos arredores, e ninguém na multidão viu o que aconteceu. No entanto, os guerreiros de Spartax que estavam na frente de seu prédio ficaram chocados. O jovem líder estava com tanta dor que suor apareceu em sua testa. Havia agora um buraco em seu ombro que era da largura de um polegar, e o sangue escorria dele como uma fonte. Atrás dele,
Havia também um buraco na parede de pedra que era do mesmo tamanho do buraco no ombro daquele jovem. E, irmão, como você está se sentindo? Todos os guerreiros ao redor do jovem líder perguntaram rapidamente. De todos lá, só eles sabiam o que aconteceu. Este guerreiro chamado Barton queria provocar este assim chamado mestre guerreiro número 1 entre todos os reinos afiliados, e ele queria que os cidadãos de Zenith soubessem que o homem que eles estavam aplaudindo era um fracote. Portanto, Barton rapidamente atirou um pedacinho de rocha em Fei, e essa era sua maneira de jogar sujo em Zenith. No entanto, eles não sabiam que esse mestre guerreiro número 1 entre todos os reinos afiliados estava muito além do nível deles. Fei não somente percebeu esse ataque furtivo, ele também usou uma técnica inimaginável para enviar a pedra de volta. A pedra que foi enviada de volta era ainda mais poderosa que as flechas mágicas disparadas de bestas de cerco. Barton, que era o mais forte entre esses guerreiros, teve seu ombro perfurado por essa pedra, e a força residual na pedra também perfurou a parede atrás dele. Força terrível! Barton era um guerreiro de 6 estrelas de primeira linha, mas ele não pode fazer nada contra essa pedra. Foi uma sorte que Fei não quisesse matar ninguém. Caso contrário, esses guerreiros de Spartak já teriam se tornado cadáveres frios. Rápido! Rápido! Vamos voltar! Os guerreiros de Spartax rapidamente ajudaram seu irmão Barton a voltar para o prédio. Eles não tinham medo da morte. Eles eram os jovens mais talentosos do Império Spartax, e todos eles eram discípulos do santo marcial Kunta. Eles acreditavam no poder real e estavam dispostos a morrer por seu império no campo de batalha. Mas na frente de um guerreiro tão poderoso, eles seriam mortos como formigas, não havia nada em troca se eles desafiassem aquele homem. Este homem é muito assustador. Barton olhou para a carruagem mágica antes de entrar no prédio, e viu aquele homem da armadura dourada sorrindo para ele de maneira brincalhona. Naquele momento, ele não sentia mais a dor, em vez disso, ele estava tão aterrorizado que suas roupas estavam molhadas por causa do suor frio. Para Fei, o que aconteceu foi como brincadeira de criança. Um ataque furtivo de um guerreiro 6 estrelas não era nada para ele, e ele devolveu o ataque sem sequer usar sua força de 9 estrelas. Se ele não tivesse medo de ofender o santo marcial Kunta e fazer uma bagunça maior para Zenith, que já estava experimentando enormes correntes ocultas, apesar da superfície calma, ele teria matado instantaneamente os guerreiros de Spartax que eram mal intencionados. No entanto, foi dito que o santo marcial de Spartax era superprotetor, e Fei não queria se envolver na batalha entre os dois santos marciais. Afinal, Fei conhecia seu lugar e entendia que ele não estava no nível em que ele poderia enfrentar um santo marcial com facilidade. Após cerca de meia hora, a carruagem mágica retornou ao estágio de teste de espada número 1. Havia mais pessoas na multidão agora em comparação com o começo do dia. Todos eles estavam aqui esperando pela cerimônia de recompensa. A cerimônia finalmente começou. Foi longo e complicado. Embora os sacerdotes da Santa Igreja não tenham aparecido e participado, todos os processos e procedimentos em que todos adoraram os deuses aconteceram sob a supervisão do segundo príncipe Domingues e dos magos reais. Todos os reis dos 244 reinos afiliados foram convidados a participar. Esse processo levou 1 hora. Depois disso, foi finalmente o evento que todos estavam esperando: distribuição de recompensas. Devido à eclosão da guerra, as recompensas deste ano eram melhores do que nos anos anteriores. Este processo também foi longo. Chambod foi o maior cavalo negro e o verdadeiro vencedor sem dúvidas. O rei de Chambod dominou todos os outros mestres e tornou-se o campeão da competição individual, e os soldados de Chambod também venceram facilmente contra os soldados de outros reinos afiliados na competição de equipes. De acordo com o cronograma de recompensa que foi criado de antemão, Chambod era agora um reino afiliado de nível 1. Um grande salto do nível 6.
O rei de Chambod também se tornou um nobre nível 2 de Zenith. Um grande salto para um pequeno nobre não classificado. Depois que a Chambod se tornou um reino afiliado de nível 1, seus territórios e tamanho da população também dispararam. Os 6 reinos afiliados ao redor de Chambod, como o reino de Blackstone e o reino de Shishui, tiveram seus status nobres retirados devido a seus desempenhos ruins, e seus territórios e cidadãos tornaram-se todos os de Chambod. Além disso, Zenith também recompensou Chambod com muitos pergaminhos de treinamento, pergaminhos mágicos, tesouros e armas. Você poderia dizer que o reino Blackstone e o reino Shishui receberam o que mereciam. Se eles não tentassem cortar Chambod e seus poderosos guerreiros não tivessem sido mortos, suas performances na competição não seriam tão ruins. Fora isso, um reino afiliado de nível 1 foi rebaixado para um reino afiliado de nível 2, 4 reinos afiliados de nível 2 foram rebaixados para reinos afiliados de nível 3, 7 reinos afiliados de nível 3 foram rebaixados para reinos afiliados de nível 4, 11 reinos afiliados de nível 4 rebaixados para os reinos afiliados do nível 5, e 25 reinos afiliados do nível 6 tiveram seus títulos retirados deles e se tornaram forças familiares regulares. Claro, havia promoções também. Os lugares vazios para os reinos de níveis mais altos estavam cheios de reinos que se saíram inesperadamente bem na competição. Chambod foi o exemplo-chave, e outros reinos como o reino de Bula, o reino de Gudon e o reino de Polo foram todos promovidos. Os lugares vazios para os reinos afiliados do nível 6 estavam cheios de pequenas famílias nobres e famílias guerreiras que tinham muitos méritos militares. Eles se tornaram os novos reis desses reinos afiliados do nível 6 e se tornariam influenciadores significativos depois de acumularem territórios e poder suficientes. Esses grandes ajustes não foram o evento final. Em seguida, todos os guerreiros de elite soldados dos reinos afiliados precisariam participar da guerra contra o reino de Spartax. A guerra era onde o verdadeiro confronto estava. De acordo com a ordem do imperador Yasin, os reinos afiliados que acumularam méritos militares suficientes poderiam ser promovidos novamente. Depois que os reinos foram recompensados, era hora de recompensar os mestres na competição individual. Os mestres que foram colocados entre o número 20 e o número 50, todos se tornaram nobres do nível 6 de Zenith, e eles conseguiram os papéis de comandantes de equipe. Eles poderiam servir em qualquer uma das 10 legiões de batalha, ou eles poderiam decidir trabalhar para a nova legião que seria composta de soldados e guerreiros apenas dos reinos afiliados. Os mestres que foram colocados entre o número 19 e o número 11, todos se tornaram nobres do nível 5 de Zenith, e conseguiram os papéis de comandantes de batalhão. Os mestres que foram colocados entre os números 10 e 4, todos se tornaram nobres de nível 4 de Zenith, e eles conseguiram os papéis de comandantes de brigada. Como o Answord não estava interessado na partida que determinaria o terceiro e o quarto lugar, ele nem apareceu na batalha contra Helena. Portanto, Helena e Príncipe Sortudo Shevchenko ambos eram os vice-comandantes da legião e tornaram-se nobres de nível 3 de Zenith. Fei, como mestre guerreiro no ponto 1 entre todos os reinos afiliados, era o comandante da legião e um nobre nível 2. A estrutura das forças armadas de Zenith era relativamente simples. Cada legião tinha 5 brigadas, cada brigada tinha 4 batalhões, cada batalhão tinha 5 equipes e cada equipe tinha 100 soldados. Depois de discussões acaloradas entre os oficiais do Quartel-General Militar de Zenith, foi determinado que a nova legião seria nomeada Legião Dentes de Lobo. Fei seria o comandante da legião, e todos os suprimentos seriam dados pelo Quartel-General Militar de Zenith. Como comandante, Fei poderia escolher as forças de elite de qualquer reino afiliado para completar a construção da Legião Dentes de Lobo, e Fei poderia escolher qualquer um dos 50 melhores mestres da competição para ocupar as posições menores na legião. Pode-se dizer que Fei foi encarregado de completar a construção. Depois que Domingues anunciou todas as recompensas, quase todo mundo não podia acreditar em seus ouvidos, incluindo Fei.
Embora Zenith tenha dito que uma nova legião seria construída, ninguém esperava tal tratamento de primeira linha. Parecia que esta nova legião foi construída para o rei de Chambord. Depois que a Legião Dentes de Lobo fosse construída, o rei de Chambord teria 100% de controle. O que os oficiais estão pensando? Ninguém entendia o que estava acontecendo. Todos olharam para Fei, mas se sentiram um pouco entorpecidos. A velocidade crescente desta nova estrela foi muito rápida. Depois de ganhar o controle da nova legião, o rei de Chambord seria um dos homens mais poderosos de Zenith. Com uma legião repleta dos mais poderosos mestres de todo o reino afiliado, até mesmo as forças antigas e acumuladas de Zenith não poderiam rivalizar contra o rei de Chambord. O Império não está preocupado sobre o fato de que ninguém poderia parar o rei de Chambord no futuro. Ou talvez o Imperador Yasin, que está realmente doente, não tenha percebido que sua ordem poderia criar um enorme tumor para Zenith no futuro. Anterior próximo. Rei the King capítulo 344. A aposta do ancião. No entanto, o que Domingues anunciou em seguida fez tudo parecer mais real. Logo após o término da guerra, a Legião Dentes de Lobo seria dissolvida. Todas as forças de elite retornariam ao seu reino natal e não precisariam manter o relacionamento de subordinado com o rei de Chambord. Além disso, o rei de Chambord só assumiria a posição de comandante da legião e não conseguiria poder militar real. Em 15 dias, a Legião Dentes de Lobo se movera para a frente de batalha do sul. Domingues ficou na plataforma e terminou de anunciar a ordem do Imperador Yasin. As próximas 3 a 4 horas foram longas e entediantes. Os mestres e representantes recompensados dos reinos premiados subiram para receber os tesouros, pedras mágicas, armas, etc. É claro que os perdedores também tiveram que entregar algumas coisas. Fei gostava de tesouros, mas odiava esperar na fila para recebê-los. Ele sentiu como se estivesse de volta em sua vida anterior e estivesse esperando por um caixa eletrônico em um banco. No entanto, ele era o rei, e havia pessoas que cuidariam disso para ele. Depois que a cerimônia terminou, o rei retornou imediatamente ao acampamento de Chambord. Fei era agora o rei de um reino afiliado de nível 1, um nobre de nível 2 de Zenith e o comandante da Legião Dentes de Lobo. Ele era uma figura poderosa e influente, e ele seria procurado por muitas pessoas depois. Quando ele chegou ao acampamento, ele estava com medo. O acampamento de Chambord era cercado por pessoas e era difícil para as pessoas passarem. Se essas pessoas não estivessem vestindo roupas bonitas e não tivessem presentes em suas mãos, Fei teria pensado que essas pessoas estavam aqui para causar problemas. Essas pessoas estavam todas aqui por causa de Fei. Fei sabia que as coisas estavam prestes a ir ficar ruim, e ele rapidamente mudou para o modo assassino e desapareceu da carruagem mágica. Assim como ele previu, logo depois que ele desapareceu da carruagem mágica, os visitantes viram a carruagem do rei e rapidamente correram. Com sorrisos lisonjeiros em seus rostos, eles relataram os nomes de seus mestres e os presentes que tinham. Pelo jeito, parecia que eles até queriam atravessar os presentes pela janela da carruagem. Depois de ouvir o barulho do lado de fora, Fei, que já estava de volta em sua tenda, estava um pouco excitado. Ele chamou um cavaleiro do zodíaco chamado Ivanovic. Depois de receber a ordem, este homem fez uma reverência e saiu. O que aconteceu depois fez todos os chambordianos rirem. Havia algumas mesas instaladas no acampamento, e o campo vazio onde os soldados praticavam era cercado também. Todo mundo que estava aqui para dar presentes a Fei foi deixado em um por um. Depois que entregaram o presente e registraram suas informações, eles foram convidados a sair de forma educada. Ninguém foi expulso por dar um presente, mas eles não puderam ver o rei de Chambord. Os 2 guerreiros de aparência dura de Chambord, que entraram na lista dos 13 melhores, explicaram com sorrisos em seus rostos. Eles disseram que o rei estava cansado depois da competição e precisava descansar. Se ele fosse acordado neste momento,
ele definitivamente ficaria furioso e mataria algumas pessoas. Mesmo os mais poderosos e nobres, visitantes, tiveram que sair docilmente. Eles não podiam fazer nada contra o verdadeiro poder. Durante toda a tarde, a pessoa que estava encarregada de fazer a gravação ficou com as mãos doloridas e foi mudada mais de uma dúzia de vezes. Todos os oficiais de execução da lei e cavaleiros do Zodíaco, que estavam encarregados de movimentar os presentes, sentiram entorpecimento e dor em seus ombros. Eles estavam mais cansados agora do que quando estavam na competição. O acampamento ficou finalmente menos lotado quando a noite chegou. Sorrisos nunca desapareceram dos rostos dos Chambodianos, seus rostos quase não conseguiam lidar com isso. Até mesmo a princesa caída Vitória, que normalmente era preguiçosa, até correu para ajudar. Estrelas douradas circulavam em seus belos olhos enquanto ela olhava para as montanhas de presentes, e ela queria tirar os sapatos e rolar nesses presentes enquanto gritava: "Estes são todos meus, todos meus." Se ela não estivesse com medo da bronca de Fei, ela teria feito isso bem ali. De tarde, Ângela já havia arranjado cavalos e mensageiros rápidos para passar a notícia para a cidade de Chambord. Se tudo estivesse normal, o reino que era pequeno e remoto no norte receberia as notícias até amanhã à noite. Uma grande celebração também aconteceria lá. Agora, nenhum reino afiliado ousava desafiar o rei de Chambord, e todos os reinos afiliados que tiveram conflitos com Chambord provavelmente viriam a Chambord e implorariam por perdão. Chamordianos são muito astutos. A última pessoa que entregou o presente foi um nobre de meia-idade. Quando ele saiu do acampamento e viu a comemoração acontecendo dentro da zona fechada, ele teve que suspirar e comentar. Ele nunca precisou ir a um reino de caipiras e tentar estabelecer uma amizade, e parecia que essas pessoas bárbaras e gananciosas não entendiam o princípio de dar e receber. Durante toda a tarde, essas pessoas só fizeram duas coisas: receber presentes e receber mais presentes. Eles esqueceram completamente de devolver em retorno. Na verdade, eles nem sequer deram uma promessa verbal, muito menos presentes em troca. Todos estavam aqui para ver o rei de Chambord, mas nenhum deles viu aquele bastardo ganancioso. Ha ha ha! É isso que significa ter uma cãibra nas mãos enquanto conta dinheiro. Fei riu orgulhosamente quando ele olhou para o relatório que Princesa Caída Vitória lhe entregou. Embora ele tivesse o item mágico, Kuboradrik, e pudesse ganhar dinheiro de muitas maneiras, ainda era emocionante ver tantos tesouros. O que ele recebeu à tarde foi mais do que os impostos e outras receitas que a família real de Chambord obteve nos últimos 10 anos. Todos estavam felizes na tenda central, incluindo Lampard, que geralmente tinha uma cara séria. Embora Fei fosse a chave para transformar a situação de Chambord, todos os membros de Chambord contribuíam para o sucesso de Chambord, suando e sangrando pelo reino. Todos assistiram e participaram do levante de Chambord, e todos sentiram um sentimento de orgulho e realização. Mesmo se Chambord se transformasse em um imenso império, e o rei de Chambord tivesse numerosos guerreiros sob seu comando, ninguém poderia tirar esse sentimento de orgulho e realização deles. Drogba, que tinha uma aparência durona, ficou tão animado que começou a chorar. Em outras ocasiões, Pierce aproveitava essa oportunidade e ria dele. Mas agora, esse homem robusto de cabelos brancos também estava soluçando. Há meio ano, quando ele usou métodos suicidas contra os inimigos blindados negros, Pierce achou que ele estava morto com certeza. Na época, ele não sabia que um milagre aconteceu, e ele não sabia que os milagres não parariam de ocorrer. Somente as pessoas que passaram pelos momentos duros, difíceis e perigosos de Chambord podiam entender por que esses homens durões estavam chorando. Robin e seu pai, o velho Arya, estavam sentados na tenda central em silêncio. Embora nunca tenham experimentado o que a Chambord passou, suas emoções foram todas puxadas pelo que estava acontecendo ao seu redor. Vitória, separe os presentes em duas pilhas. Divida uma pilha para que todos no acampamento ganhem uma parte, e coloque a outra pilha em carrinhos, eles serão úteis depois.
Fei devolveu o relatório para a princesa caída e deu a ela, que ainda era uma pessoa desconhecida, um papel importante. No entanto, Vitória não percebeu que seu valor foi confirmado pelo rei, sua atenção estava completamente focada em outra coisa. Com excitação em seus olhos, ela perguntou: todos no acampamento. Então eu também recebo uma parte. Você é realmente uma princesa. Você é tão gananciosa. Fei franziu a testa, ele não tinha mais nada a dizer para essa garota. Ah! Vitória abaixou a cabeça em decepção quando lágrimas apareceram em seus olhos. Mas no momento seguinte, ela percebeu que sua parte dos tesouros não foi tirada, apesar do fato de que ela foi repreendida pelo rei. O sorriso instantaneamente voltou ao seu rosto, e ela correu para fora da tenda para organizar tudo. Seu vestido vermelho apertado mostrou sua figura sexy, e suas pernas baixas expostas e delgadas eram muito sedutoras. Ela era uma garota muito atraente. Todos os outros na tenda riram quando viram a conversa entre o rei e a princesa caída. Essa menina que disse que ela era uma princesa era muito especial, ela era a única pessoa que podia ser repreendida pelo rei com uma cara séria. Fei balançou a cabeça novamente. Embora o histórico de Vitória não tenha sido confirmado, ela era boa em administrar dinheiro e tinha suas próprias teorias. Talvez esse fosse o talento dela ou ela aprendeu essas coisas através de suas próprias experiências. Desde que ela era uma mulher orientada para detalhes, Fei estava confortável em deixá-la lidar com essa tarefa. Ela não era uma guerreira poderosa depois de tudo, mesmo que ela quisesse fazer truques, ela não poderia escapar das mãos de Fei. Neste momento, Fei lembrou novamente que a Chambord não tinha outros talentos além de guerreiros. Sua Majestade, quais são seus planos para a Legião Dentes de Lobo? O velho Aryan que estava em silêncio de repente se levantou e perguntou respeitosamente. Eu não tenho certeza ainda. Fei ficou com dor de cabeça só de pensar nisso. O conhecimento que ele aprendeu em sua vida anterior como estudante universitário e no Diablo Old não cobria as forças armadas. Era difícil para ele construir uma legião militar formal, e ele nem tinha pensado nisso ainda. Na verdade, ele não teve a chance de escovar os dentes depois do jantar. Sua Majestade, eu tenho algumas ideias que você pode referenciar. Como se ele estivesse bem preparado, o velho Aryan tirou um pergaminho branco da manga e levantou-o sobre a cabeça. Todos ficaram surpresos com o velho Arya, incluindo o próprio Robin. Como comandante da equipe dos Cavaleiros do Zodíaco, Robin treinava seriamente seus homens e não tinha muito tempo para cuidar de seu pai. Ele sabia que seu pai estava se recuperando bem com a ajuda do rei, mas ele não sabia que seu pai preparou um pergaminho com muito conteúdo. Depois daquele dia, o pai não falou sobre os militares por 6 anos. Por que hoje? Robin olhou para o pai e sentiu que o coração orgulhoso do corpo magro de seu pai estava sendo revivido. A atmosfera na barraca esfriou. Como um recém-chegado, que chegou há menos de 2 semanas, o velho Aya não tinha uma posição oficial. A razão pela qual ele pôde vir aqui hoje foi porque ele era o pai de Robin. Tecnicamente, o que ele estava fazendo era se recomendar, foi um pouco repentino. Para falar mais diretamente, parecia que o velho Aya não conhecia o seu lugar. Construir a nova legião era fundamental para o rei e determinaria o futuro de Chambord. Por que o rei entregaria uma tarefa tão importante a um estranho? Fei olhou para o velho Arya, mas o velho Aryan parecia muito calmo. Seu corpo levemente inclinado era firme como uma estátua, e seu cabelo branco fazia parecer como se tivesse passado por muita coisa. Devido à sua doença e falta de moradia a longo prazo, ele parecia um homem de 70 anos, apesar de sua idade real de 50 anos. No entanto, seus olhos brilhantes não estavam turvos, em vez disso, parecia que eles estavam cheios de sabedoria. Fei fez sinal para que seu guarda-costas Torres pegasse o pergaminho branco do velho Arya, e ele o leu depois. Depois de um tempo, Fei suspirou e olhou para o velho Aryan por um tempo. Logo, ele acenou para as pessoas na tenda e disse: "Vocês podem sair agora." Ele então olhou para o velho Aryan e disse: "Por favor, fique." Embora ninguém soubesse no que o rei estava pensando,
Todos seguiam suas ordens. Robin olhou para o pai com preocupação nos olhos. Ele abriu a boca, mas não sabia o que dizer, então ele também rapidamente deixou a tenda também. Finalmente ficou quieto na tenda. Professor Arya, por favor, sente-se aqui. Deixe-me terminar de ler isso primeiro. Fei apontou para o assento ao lado dele e disse. Depois disso, ele voltou a ler o pergaminho. Ele estava 100% focado. O velho Aryan finalmente soltou a respiração que estava segurando. Antes de conhecer o rei de Chambord, ele quase desistiu completamente. Mas parecia que os deuses tinham pena dele e de seu filho e colocaram uma enorme oportunidade na frente deles depois de torturá-los. Ele acreditava em seu próprio julgamento, ele acreditava no que seus olhos que tinham visto a glória e a dor estavam lhe dizendo. As pessoas que correram hoje para presentear o rei de Chambord só viram sua glória hoje, mas o velho Aryan viu o potencial insano desse jovem rei. O velho Arya observara atentamente o que estava acontecendo desde o dia em que chegará. Após esses dias de observação, ele entendeu as vantagens e desvantagens de Chambord. As vantagens que Chambord tinha era o jovem, poderoso, carismático e diferente rei que tinha um potencial ilimitado, assim como os guerreiros destemidos sob o comando deste rei. As desvantagens com que Chambord teve que lidar eram territórios e população limitados. Neste continente que estava cheio de truques, estratégias, mestres poderosos, energias guerreiras, poder mágico e gênios talentosos, Chambord não poderia dominar usando apenas a força de uma pessoa. Mesmo aqueles guerreiros de primeira linha tinham suas próprias forças e influências. Sem falar de outros exemplos, o imperador Yasin representava claramente essa ideia. A parte da razão pela qual o imperador Yasin foi nomeado o raro super-gênio entre centenas de impérios era que ele tinha controle do Império nível 1 de Zenith em cima de sua própria força individual. Um reino real e um império real exigiam talentos em força e sabedoria. Chambord não tinha falta de força, mas faltou sabedoria e inteligência. Havia apenas guerreiros poderosos, mas não havia comandantes militares talentosos e especialistas em gerenciamento administrativo. Embora o rei de Chambord tenha sido capaz de criar muitos milagres, ele não era um general talentoso. É claro que o velho Arya não subestimava o rei de Chambord. Na maioria dos casos, reis e imperadores lendários não eram grandes comandantes. O rei de Chambord tinha aquele mistério indescritível, um carisma inexplicável, e qualquer um, incluindo guerreiros imprudentes, ouvia suas ordens. Desta competição, ficou claro que o Answord, que era famoso e admirado por muitos, perdeu para o rei de Chambord em força e carisma. Mestres como guerreiros duplos de fogo e vento do reino de Gudon, espada perversa blindada de prata, que era um personagem arrogante, a arrogante princesa Cindy do reino de Bula, e o cavalo preto Shevchenko todos admiravam e olhavam para o rei de Chambord, não importa se eles perderam para ele ou não. Em comparação, o Answord expôs sua mente estreita e caiu de seu trono. Atualmente, até mesmo guerreiros regulares favoreciam o rei de Chambord, não sozinhos muitas figuras heroicas tinham suas próprias perspectivas. Agora, o rei de Chambord era um nobre nível 2 com mais poder, o reino de Chambord era um reino afiliado de nível 1 com mais recursos e havia a oportunidade de construir a nova legião. Na mente do velho Arya, todas as configurações necessárias estavam lá, e a única coisa que precisava era de operações adequadas. Ele sentiu que esta era a oportunidade para o rei de Chambord se separar do Zenith para estabelecer seu próprio império. O que o rei de Chambord mais precisava era de talentos. Talentos em todos os campos. O velho Aryan sabia que ele era um talento, especialmente em termos militares. Ele tinha suas próprias glórias e tinha esse indubitável orgulho em seu coração. Se o rei de Chambord confiasse nele e lhe desse a oportunidade, ele estava confiante de que poderia ajudar o rei de Chambord a se tornar um dragão que pudesse voar nas 9 nuvens. NT, 9 nuvens semelhante à expressão sétimo céu ela basicamente quer dizer e que você está no topo do mundo. Claro, ele também precisava da ajuda do rei de Chambord para se vingar e lavar a mancha em seu nome.
Ele observara o suficiente naqueles dias, e o pergaminho que Fei estava lendo agora foi preparado por ele antecipadamente. Ele sabia que o rei de Chambord seria o campeão com certeza. O que ele fez hoje foi praticamente uma aposta. Embora não fosse apropriado que ele se recomendasse quando ainda não tinha uma posição oficial, ele estava testando para ver se esse rei de Chambord era alguém ambicioso e corajoso o suficiente para ter sua lealdade. Neste momento, ele sabia que ele ganhou a aposta. O rei de Chambord não o decepcionou. Aquela frase, professor Arya, foi suficiente para ele. Agora, ele estava apenas esperando pacientemente que o rei de Chambord terminasse de ler o pergaminho. No pergaminho, ele mencionou todos os tipos de recomendações de como construir a legião e de como agarrar o controle da legião Dentes de Lobo depois que a guerra acabar e se tornar uma verdadeira potência. Ele acreditava que essas coisas poderiam mover esse jovem e imprevisível rei. Depois de 2 horas. Por que eles ainda não saíram? Robin estava muito ansioso enquanto caminhava para fora da tenda central. Este mestre guerreiro havia jurado sua lealdade a Fei, mas ele estava com um pouco de medo por seu pai, que sempre foi sério na frente dele. Ele conhecia seu pai e era por isso que temia que seu pai pudesse ofender o rei com suas palavras diretas e teimosia. Se isso acontecesse, Robin não sabia de que lado ele deveria ficar. Os outros guerreiros de Chambord estavam se perguntando sobre a mesma coisa. Quando o velho Aryan fez essa pergunta há 2 horas e deu a Fei o pergaminho branco, muitas pessoas perceberam que subestimaram esse velho que estava quase aleijado. Este velho deve ter um background especial. Assim que todos estavam ficando um pouco impacientes, a cortina da tenda central se abriu. Depois de ver o sorriso no rosto do rei e como o rei estava ajudando o velho Ai a se movimentar intimamente, eles relaxaram e sabiam que a situação não estava pior. No entanto, o que o rei disse em seguida chocou a todos. A partir de agora, o professor Aryan será totalmente responsável pela construção da Legião Dentes de Lobo. Todo mundo tem que ouvi-lo, e os que não ouvirem serão acusados do crime de traição. Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 345. Batalha no Pico, 1. Como você desejar, Sua Majestade. Embora muitas pessoas tivessem dúvidas em suas mentes e todos quisessem saber a conversa que fez o rei confiar tanto no misterioso e velho Arya, ninguém teve objeções, pois todos se ajoelharam para receber a ordem. Afinal, todos eles adoravam Fei e confiavam nele completamente. Robin era a pessoa mais animada. Não era porque o pai dele tinha a confiança do rei e agora era muito poderoso, foi porque ele viu o sorriso brilhante no rosto de seu pai que estava cheio de desespero e desesperança nos últimos 6 anos. Parecia que uma árvore velha e seca foi revivida como um novo ramo que cresceu fora dela. Embora Fei realmente não quisesse essa nova legião, ele percebeu que o velho Arya era um verdadeiro talento.